Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O presidente Macron falou a respeito de que Israel deve parar de matar crianças e mulheres. Eu tenho trazido aqui, para quem acompanha o canal, eu tenho trazido aqui justamente esse tema, já tem alguns dias, tenho trazido aqui vídeos que falam do tema. Vamos ver o que o presidente Macron falou sobre Israel estar matando crianças e mulheres em Gaza. Macron pede para Israel parar de matar mulheres e bebês em Gaza. Reportagem do Poder 360. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que Israel não tem justificativa para bombardear civis em Gaza e pediu um cessar-fogo que, segundo ele, beneficiaria os dois lados. De fato, abre aspas, de fato, hoje civis são bombardeados, esses bebês, essas senhoras, esses idosos são bombardeados e mortos. Portanto, não há razão para isso, nem legitimidade. Por isso, instamos Israel a parar, disse Macron em entrevista à BBC publicada na noite de sexta-feira, dia 10, ontem, 10 de novembro de 2023. Abre aspas, não há outra solução senão, primeiro, uma pausa humanitária, indo para um cessar-fogo, que nos permitiria proteger todos os civis que não têm ligação com terroristas, declarou. O número de palestinos mortos no conflito chegou a 11.261, incluindo 4.506 crianças e 3.027 mulheres. Ontem eu trouxe aqui um número de 4.145 crianças e 3.027 mulheres, segundo a Al Jazeera, emissora estatal da monarquia do Catar. As informações sobre a faixa de Gaza são do Hamas e não podem ser verificadas de maneira independente. Apesar do alto número de mortos, o governo israelense afirma atacar apenas alvos militares e respeitar medidas instituídas pelo direito internacional. Quem é que acredita nisso? Será que o Poder 360 acredita nisso aqui? Não é possível, né? Nós estamos vendo escolas, hospitais, campos de refugiado, ambulâncias, a destruição por toda parte, está colocando a Gaza abaixo. E Israel fala isso aqui, que está respeitando o direito internacional. O que ele não está respeitando é o direito internacional, as convenções. Eu já falei aqui em vários vídeos. Tem praticado crime de guerra em crianças, em civis, em mulheres, em bebês. Acabei de assistir um vídeo do professor, do sociólogo, falando sobre, Legênio Miran, falando sobre, especialista da área, ele falando sobre o hospital que parou de funcionar e bebês morreram por causa das máquinas que foram desligadas. Então, a situação é de crime de guerra, de crime contra a humanidade, é de genocídio, e os jornais brasileiros precisam denunciar. Mas aqui com Israel eles pegam leve, pegam muito leve. Crime de guerra, a desculpa que Israel dá. Apesar do alto número de mortos, apesar de crianças, milhares de crianças, o governo israelense afirma atacar apenas alvos militares. Imagine se ele não atacasse apenas alvos militares, né? Já tinha matado todo mundo. É inaceitável que a imprensa brasileira não tome um partido, né? Porque aqui não é defender o terrorista, aqui é você defender os direitos humanos, é você dizer para Israel que está errado. Ele não pode bombardear crianças, cara. Ninguém pode. Você imaginou ele decretar guerra com o Brasil e ele bombardear nossas crianças? Ele vai fazer a mesma coisa. Um país desse, os outros países deveriam refletir um pouquinho mais. Se Israel entrar em guerra com qualquer outro país, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai bombardear escolas, hospitais. Então, Estados Unidos foi muito mal nesse apoio. Apoiou incondicionalmente, desde o primeiro momento. Encostou lá o navio de guerra e disse que está apoiando, vetou a resolução do Brasil, né? E
inflou lá os ânimos, né? Porque Israel, com o apoio à força militar americana, parece que tomou tendência lá de querer enfrentar o direito, querer violar o direito internacional, né? É um absurdo isso, cara, o que está acontecendo. E o silêncio é estridente, né? Olha o que o padre Júlio Lancelotti fala a respeito desse ataque de Israel, que eu falo aqui no canal, que é um ataque genocida. Olha o que o padre Júlio fala a respeito. Tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. Estar aqui hoje é uma grande emoção. E eu me sinto aqui palestino e desafio aos covardes que defendem as armas. Olha só, se qualquer país entrar em guerra Todos que estamos aqui com vemos todos os dias o povo comendo lixo, passando fome. nós, vou ver se eu acho uma reportagem do Conde, uma live que ele fala das crianças. Ele fala do número de crianças atingidas, mortas em Gaza, já ultrapassa as guerras, né? As outras guerras recentes, as guerras recentes que aconteceram na Terra. Então, guerras que levaram anos, 12 anos. Então, faz um comparativo aqui. E em um mês, a quantidade de crianças que Israel já assassinou ultrapassa a guerra da Ucrânia, ultrapassa em muito a guerra da Ucrânia, a guerra da Síria, outras guerras. Eu vou ver se eu consigo aqui ver essa live do Conde aqui que ele fala isso. Deixa eu ver se eu acho esse trecho. É um absurdo, cara, o que está acontecendo com o silêncio de muitos, né? Embora tenha crescido os protestos, mas tem muita gente em silêncio que poderia, pessoas importantes que poderiam estar, como o presidente da França começou a falar, não é qualquer país, né? A França não é qualquer país. E, e acertadamente começou a falar sobre o que está acontecendo, instou Israel a parar de bombardear crianças e mulheres. Eu já tenho falado aqui no canal há bastante tempo sobre isso. Infelizmente, o presidente da França começou a falar, o mundo começa a perceber, né, que a situação está ficando insustentável. Vocês imaginem se Israel declarar guerra com qualquer outro país, se ele vai respeitar o direito ou ele vai fazer a mesma coisa. Você acha que ele vai fazer a mesma coisa ou ele vai respeitar as convenções depois dessa guerra que não é uma guerra, é um genocídio, né? Guerra é quando tem uma força para se defender. Eles não têm como se defender lá. Eles estão presos e, a pretexto de matar terroristas, estão matando civis, crianças, mulheres, o que é lamentável. Olha aqui o que o brasileiro que está em Gaza fala. Na verdade, quem está ajudando muito nós nesse momento difícil é o governo federal. O governo federal estava mandando, no começo desse conflito, estava mandando
alimentação até nossas portas, água, comida, pão, mas infelizmente eles não conseguem comprar, fazer essas compras locais. Então eles estão mandando recursos, dinheiro para a gente comprar. Mesmo assim, a gente está com muita dificuldade de achar essas comidas. Água mineral a gente não tem, vai fazer uma semana mais ou menos. A gente está tomando água de torneira. Então é muito complicado e muito delicado. E vamos torcer, vamos rezar para a gente, todos os brasileiros amanhã conseguem sair, conseguem atravessar essa fronteira sobre Shahetzin. Aqui é um dos brasileiros que estão lá presos, reféns diplomáticos, né, na fronteira lá de Gaza para sair para o Egito. O Brasil tem um avião lá guardando eles. Tem 34 brasileiros lá. Parece que tem uma outra lista com mais umas dezenas de brasileiros que estão lá em Gaza sem poderem sair por conta de Israel não ter providenciado. 3 mil pessoas já passaram a fronteira. Os brasileiros foram preteridos. E nesse íntere, o embaixador de Israel tem um encontro com o ex-presidente, que é de extrema-direita e que é aliado de Israel, o que é um absurdo. Mas assim que os brasileiros saírem, é preciso tomar uma providência com relação ao embaixador de Israel. O embaixador de Israel se encontra com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e os brasileiros que estão lá, assim, que é um adversário do presidente, isso é uma afronta ao governo brasileiro, ao presidente Lula, é uma afronta clara. É inadequado que o embaixador se encontre com um ex-presidente e tendo brasileiros lá que não estão podendo sair. 34 brasileiros não estão podendo sair na fronteira. Para mim, esse é um sinal muito ruim da embaixada de Israel. É como se fosse uma afronta ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro fez uma resolução que é para uma pausa humanitária, para evitar essas mortes, justamente essas mortes dessas crianças, desses bebês, dessas mulheres, de inocentes, de civis, destruição desses prédios civis que as convenções de Genebra não permitem. Então, Israel está criando um novo direito internacional, né? Está destruindo, na verdade, o direito internacional, as convenções, os tratados humanitários, atacando ambulâncias, hospitais, campos de refugiados e dando desculpas como essa que o Poder 360 aqui acabei de ler, né? Então, é lamentável que espero que o Brasil tome providências quando os brasileiros pisarem aqui no Brasil, tome providências com relação a esse embaixador, não tem condições de ficar no cargo, tem que ser retirado do cargo, tem que pedir para que ele deixe o país, é inaceitável. Estamos falando de crianças que estão morrendo, estamos falando de mulheres grávidas, estamos falando de civis e ataques a civis. Se o Brasil tiver uma guerra com Israel, ele vai fazer a mesma coisa aqui com a gente, vai atirar em hospitais, em ambulâncias, em prédios civis, então, com a gente e com qualquer outro país. Então, eles não deram um bom exemplo, não procederam de forma correta, a pretexto de matar terroristas. Então, eles tocam o terror, destroem prédios, hospitais, escolas, campo de refugiado foi atacado 2 vezes, e os terroristas dessa história são apenas quem... E quem são os terroristas, né, dessa história? É um Estado terrorista, um Estado genocida, um Estado de crime de guerra, crime contra a humanidade, e a imprensa brasileira, infelizmente, com raras exceções, não traz esse ponto de vista, né? Ponto de vista de quem está lá em Gaza, que não são terroristas, são crianças, são mulheres, são destruindo escolas, hospitais, tudo destruído.
Isso não é terrorismo de Estado? Isso é crime de guerra. E ainda mais, os terroristas, os chamados terroristas, eles não têm compromisso com a lei, com a legislação. E o Estado tem que ter, um Estado democrático tem que ter compromisso com as convenções, com os tratados. Não pode sair fazendo terrorismo a pretexto de combater terrorismo. Então é lamentável realmente. Deixa eu ver se eu acho aqui a live do Conde, ele traz os dados sobre as crianças. Acho que nenhuma guerra matou tanta criança assim, proporcionalmente, no mundo. É uma coisa inacreditável. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela aqui com vocês, de um dado que saiu de um Instituto Internacional. Deixa eu ver o nome aqui. Vocês estão vendo aqui já, deixa eu aumentar um pouquinho e trazer essa informação para vocês. Deixa eu ver, só localizar aqui no meu, na minha lista para leitura aqui com vocês. Onde é que está isso aqui? Vamos ver, está aqui na primeira. Nenhuma guerra recente matou tanta criança quanto Israel em Gaza, diz Save the Children. Está aqui essa lâmina aqui ilustrativa do Save the Children. Deixa eu aumentar um pouco para vocês, né? Olha só, crianças mortas por dia. Gaza, 136. Síria, 3. Afeganistão, 2. Aqui, ao longo de 12 anos, quer dizer, ali em 30 dias, Israel matou 4.100 crianças. Está aqui para vocês. Comparativamente aqui, ó, em um mês, conflito não, esse genocídio de Israel em Gaza, em um mês, ele matou um terço das crianças que foram mortas em 11 anos na guerra da Síria. Isso é muita coisa. E os Estados Unidos apoiar isso é lamentável. Nós sabemos que os Estados Unidos poderia ter aceito a resolução do Brasil e ter feito uma pressão ali. Não justifica, porque dando apoio a Israel, ele tem o sangue dessas crianças junto nas mãos. Afeganistão aqui, ó, em 12 anos, morreram 8.000 crianças. E em um mês, 4.000 crianças em Gaza, mais de 4.000 crianças em Gaza, em um mês é proporcional a 6 anos de guerra no Afeganistão. Há 6 anos, se matou 8 em 12, é equivalente a 7 anos e meio de guerra, aproximadamente, no Iêmen. Por aqui você já vê, na Ucrânia, 21 meses, 510 crianças, e em 14 anos, 3.100 crianças no Iraque. Então, em 14 anos... Então, por aqui você tem uma ideia do que o desrespeito humanitário, como eu falei que havia problemas nos outros, eu falei no vídeo, um dos vídeos que eu fiz, que tinha problema em todas as guerras, apesar dos corredores humanitários, mas aqui você vê que a diferença para Gaza é muito grande. Parece que o alvo virou escolas, hospitais, ambulâncias, campo de refugiados, civis, crianças, mulheres, virou alvo, não é exceção, é alvo. E esse dado está subnotificado, né? Tem crianças, essas aqui são as identificadas, né? A Síria, em 11 anos de conflito, matou 12.000 crianças. Bem, já deu para entender aqui a quantidade, o excesso de mortes de crianças, né? Não que qualquer morte é inaceitável, mas dá para ter uma ideia que Israel está pouco se lixando para o direito internacional, para as convenções, para os crimes de guerra, para os crimes contra a humanidade, crime de genocídio que está lá no Estatuto de Roma, as convenções de Genebra que proíbe ataque a civis e proíbem outras
questões humanitárias, entre elas proíbe ataque a civis, a instalações civis, e Israel está mudando a forma de se fazer guerra no mundo com o apoio dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quer combater o terrorismo, ele não pode avalizar um ato terrorista tão grande, tão não tem palavras aqui para definir o que Israel está fazendo, né? Crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, desrespeito às convenções humanitárias, porque as convenções não foram criadas à toa, foram criadas por conta dos desrespeitos anteriores que aconteceram nas guerras, né? Então, as convenções não vieram à toa, vieram depois da Segunda Guerra Mundial, vieram depois do Holocausto, que 6 milhões de judeus foram assassinados de forma que todos já sabem. Então, daí surgiram as convenções humanitárias para proteger os civis, justamente para que não se aconteça crimes desse tipo a civis que não podem se defender. E crianças, ainda mais, né? Se você pega um civil, você pode dizer assim, ele não pode se defender, mas ele ainda pode, de alguma forma, sair daquele lugar que vai chegar uma bomba ou que vai ser avisado. E a criança não. A criança, bebê, está no hospital, mulheres grávidas. Então, tem 50 mil mulheres grávidas lá em Gaza sofrendo essa situação, crianças traumatizadas pelos bombardeios. Não é só apenas, são traumas para a vida inteira para as crianças que sobreviverem e as que estão mortas, o sangue desses inocentes está na mão não só de Israel, mas dos Estados Unidos e daqueles que, podendo falar, podendo fazer alguma coisa, se omitem. Então, o presidente Macron falou aqui, espero que outros líderes falem. Falou com um certo atraso, né? Poderia ter falado antes disso aqui, antes dos bombardeios, mas é melhor que ele fale agora e ele faça com que outros falem também, né? E os Estados Unidos mude de ideia desse apoio incondicional a Israel, que não está dando certo. Ele está fazendo o que quer, né? Então, o presidente Macron foi bem aqui em falar. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, e oremos pelas crianças, oremos pelas pessoas, né, que estão lá em Gaza sendo bombardeadas. Oremos para que essa guerra acabe o quanto antes. Ali em 30 dias, forte abraço. Israel matou 4.100 até o próximo crianças. Vídeo.